pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam em paz. Sejam bem-vindos à nossa quinta semana de aula, tá bom? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. E a nossa aula de língua portuguesa de hoje vai dar início a um assunto, a um tema muito importante na nossa língua portuguesa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre processo de formação de palavras. Como é que as palavras se formam e como é que elas são identificadas e classificadas. Então, turma, nós já sabemos que na nossa língua portuguesa existem letras. Nós passamos 2 semanas falando aí sobre o alfabeto, sobre sílabas, então não é um assunto que vocês não conheçam, não é um assunto desconhecido. Nós sabemos que na nossa língua portuguesa existem as letras que formam o alfabeto, que são 26 letras, 21 consoantes e 5 vogais. As letras do alfabeto, quando juntas, elas formam as nossas famosas sílabas. E as sílabas formam as palavras. Bem, tia Viviane, isso aí nós já sabíamos. Mas, gente, a história da formação das palavras é mais complexa que somente essa cadeia, esse degrauzinho de que letras formam sílabas, sílabas formam palavras. É muito maior que isso, a história da formação, o processo de formação das nossas palavras. E quando nós abrimos o nosso livro, nesse momento eu convido aquele que já esteja com o seu livro em mãos, quando nós abrimos o nosso livro na página 13, nós temos aí uma definição e uma pequena explicação sobre como se formam as palavras. E a explicação da nossa página 13, que está aí nesse quadradinho, explica que, nos diz que na nossa língua portuguesa existem palavras primitivas e palavras derivadas. Mas afinal, tia Viviane, o que quer dizer isso? O que quer dizer, meu amor, que as palavras, elas são destacadas e elas são identificadas dessas duas maneiras. Existem 2 tipos de palavras no nosso português, que são as palavras primitivas e as palavras derivadas. E qual é a diferença entre uma e a outra? Nas palavras primitivas, as palavras primitivas são aquelas que na língua portuguesa não provêm, não surgem de outras palavras. Elas já existem desde o início do processo de formação da nossa língua portuguesa. Ou seja, elas são palavras primitivas. Elas não surgiram de outras palavras. Elas estão ali na nossa língua portuguesa desde o início da formação das palavras portuguesas. Nós podemos citar, por exemplo, as palavras pedra, a palavra flor, a palavra amor. Essas palavras, elas são palavras primitivas, porque elas não provêm de outras palavras, ou seja, elas não surgem de outras palavras. Mas nós temos aí também as palavras derivadas. E tia Viviane, qual é a diferença entre palavra primitiva e palavra derivada? Existe aí uma grande diferença, porque as palavras derivadas são aquelas palavras que na língua portuguesa surgem de palavras primitivas, ou seja, aquelas palavras que surgem das palavras primitivas, que precisam das palavras primitivas, que são aquelas palavras que já existiam desde o início, para serem formadas. Nós temos como, por exemplo, de palavras derivadas, as palavras pedreiro, que ela surge da palavra pedra. A palavra pedra dá origem à palavra pedreiro. Da palavra primitiva flor, nós damos origem a várias palavras, como floricultura, floreio. E da palavra amor, que é uma palavra primitiva, nós temos outras palavras que surgem através dela, como, por exemplo, a palavra amoroso,
a palavra amorzinho, a palavra amorzão. Então, vejam que as palavras primitivas, elas possuem muita importância na nossa língua portuguesa, porque são através das palavras primitivas que as palavras derivadas surgem, ou seja, existem. Então, fazendo o resumão da nossa aula, o processo de formação de palavras é muito mais do que essa escadinha de que letras formam sílabas e sílabas formam as palavras. O nosso processo de formação de palavra é muito mais que isso. Existem várias classificações de palavras e as primeiras classificações são que existem palavras primitivas e existem palavras derivadas. Palavras primitivas são aquelas que na língua portuguesa não provêm, não surgem de outras palavras. Elas já estão ali desde o início da composição da nossa língua portuguesa. Já as palavras derivadas, elas surgem, elas são inventadas a partir das palavras primitivas. E é através desse resumão que nós temos o que nós precisamos guardar na nossa memória da nossa aulinha de hoje, de língua portuguesa, tá certo? Sobre processo de formação de palavras. Em breve, nós teremos a culminância, ou seja, a finalização dessa aula na nossa sala de aula. Eu aguardo todos vocês e conto com a presença de todos, tá bom? E em breve temos aí uma atividade que vai fixar na memória de vocês esse tema que foi abordado na nossa aula de hoje sobre palavras primitivas e palavras derivadas. Então é isso, meus amores. Nossa aula de língua portuguesa de hoje tivemos um pouquinho de gramática, um pouquinho de regra que vamos sempre estar vendo durante o nosso ano letivo. E o que eu espero dessa aula? Que vocês tenham compreendido o assunto, que ele tenha fixado na memória de vocês e que vocês tenham achado o tema interessante. Eu agradeço a todos pela atenção, desejo a todos um ótimo dia de estudos, um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!